One of the things that I love most about my show is that when I travel the world, a lot of people tell me that we inspire them to want to bake. We inspire them to, want to go to culinary school. I've done a lot of crazy things and I've had a lot of accomplishments in my life. Remember Buddy Valastro from Cake Boss? Here's him now. The Cake Boss kept a secret for decades. At 27, Buddy Valastro had his first panic attack. He hid it while smiling on camera for millions. By 2020, he was running 14 bakeries, 7 restaurants, and 75 vending machines. Then a freak accident destroyed his hand. His sons watched him scream as they sawed through metal to save him. Today, he's worth over 10 million, but his kids are already dividing the empire. One makes 150,000 without touching flour. Another went viral with 12 million views. And his own real transformation will shock you. Buddy Valastro was born on March 3, 1977 in Hoboken, New Jersey. His parents were Italian immigrants who came to America with big dreams, but very little money. The family lived in a small apartment above Carlo's Bakery. The smell of fresh bread filled the air, but so did the stress of unpaid bills. His father, Bartolo Sr., worked 16-hour shifts, sometimes sleeping on sacks of flour when he was too tired to walk home. His mother, Mary, stayed up late counting pennies, trying to decide if she could afford both milk and the electric bill. They survived on day-old pastries and whatever didn't sell in the shop. Buddy wore clothes handed down from his 4 older sisters and slept on the living room couch. Life was tough, but that struggle taught him the value of hard work and gratitude. When Buddy was just 11, his life changed. His father was diagnosed with lung cancer. The family needed help to keep the bakery running. So, while other kids played baseball or video games, Buddy went to work. After school, he scrubbed mixing bowls and mopped floors. He piped buttercream roses until his hands cramped. His days started at 6 a.m. and ended well after dark. He earned just $20 a week, but he learned everything, from making pastries to managing orders. By age 13, he could bake wedding cakes worth $800. That money helped keep the lights on and paid the mortgage. Those sacrifices would become the building blocks of his future success. But nothing could prepare him for what happened in 1994. He was only 17 when his father died of a sudden heart attack. The grief hit hard. But the pressure was even worse. The bakery was struggling. Sales were down. Debts were rising. Without skipping a beat, Buddy stepped in. He had no business experience, no training, and no time to figure things out slowly. He dropped out of high school, a decision that haunted him for years. While his friends went to college, he was waking up at 4 a.m. to bake bread and manage payroll. His days were long. His back hurt constantly, and the doubt never left his mind. Was this the right path? Had he given up too much? He watched his friends build their futures while he was stuck in a kitchen, trying to keep the family afloat. The stress was unbearable. He wasn't just running a business. He was the only one providing for his mother and 4 sisters. He had panic attacks. He lost sleep. He cried when no one was looking. There were moments when everything felt like too much, but he never quit. Between 1998 and 2003, Buddy faced a string of failures that hit hard both emotionally and financially. One of the worst came when he tried to make a fancy Italian wedding cake using $800 worth of imported Belgian chocolate, just hours before the wedding. The cake collapsed. The family had to work all night and spend another $1,200 on ingredients to save the event. Another time, Buddy overbaked 200 cannoli shells while testing a new method. That single mistake cost $400, almost a full week of profits for the struggling bakery. These disasters were crushing, but they also pushed Buddy to become more careful, more precise. Every mistake taught him something, and every risk, no matter how costly, was a step toward mastering his craft. During those early years, from 1994 to 2005, the bakery was barely hanging on. Monthly revenue hovered around $8,000, just enough to cover rent, utilities, and ingredients. Some winter days brought in as little as 150. That was all. Just 40 to 50 regular customers, most of them elderly Italian Americans, kept the lights on. The bakery itself was tiny, only 800 square feet. It could fit 6 customers at a time, and some of the equipment was so old, it dated back to the 1960 situation. When display cases broke and spoiled the pastries, the family lost hundreds. There was no money for replacements. Instead, they used tools from home to fix what they could. Buddy often worked 16-hour shifts 7 days a week.
earning less than minimum wage. It was a brutal, grinding existence, but it kept the bakery alive. Through it all, it was a family affair. Buddy wasn't doing this alone. His mother, Mary, handled the money. She had no business degree, but she kept a tight grip on the budget and argued over every dollar. His 4 sisters each played a role. Grace was the warm, smiling face that greeted customers. Madalena ran inventory like a drill sergeant. Mary focused on decorating. Lisa dealt with suppliers. They argued constantly about money, schedules, relationships, but they were still a family. And somehow, that mix of love and tension worked. What felt like chaos at the time would later become the perfect setup for reality TV. Their personalities clashed in ways that felt real, and those real moments, fights, hooks, business talks, family drama, would go on to make them famous. But before the fame came, the lowest point. Between 2001 and 2004, things almost fell apart completely. Big commercial bakeries started moving in, slashing prices and staying open longer. In 2002, one opened just 3 blocks away. They offered similar Italian pastries at 30% less, thanks to automated equipment and bulk buying. Almost overnight, Carlo's Bakery lost nearly 40% of its customers. Monthly revenue fell to $4,800. That wasn't even enough to cover the bills. But he began to consider giving up. He looked into selling the business. A few buyers offered between $45,000 and $60,000. The stress was overwhelming, but he stopped eating properly and dropped 25 pounds. He couldn't sleep. His mother had to take a job at a local grocery store just to bring in extra money. His sisters started searching for other jobs. Then came the turning point. In late 2003, the family sat down and had a tough conversation. They agreed to try for just 1 more year. If things didn't improve, they'd walk away for good. That decision changed everything. They put everything they had into making it work. And slowly, things started to turn around. In 2004, Buddy Valastro entered the Food Network Challenge. It was a tough competition where chefs from across the U showed off their skills. Buddy wasn't just there to bake. He surprised everyone with his one-liners and charm. He won the $10,000 prize. But something bigger happened. He realized he had a talent for TV. That one win started his journey from being a local baker in Hoboken to becoming a national name. He never thought of himself as TV material, but producers saw something in him. That mix of humor, confidence, and baking talent became his brand. By 2007, Buddy was back on the Food Network Challenge. Not to compete, but to mentor others. It was more than just giving advice. He was quietly learning how TV worked. He paid attention to camera angles, storylines, and audience reactions. Behind the scenes, he was building the skills he'd need for his own show. While running Carlo's Bakery, he was also preparing for something bigger. He wasn't just baking cakes anymore. He was building a reputation in the television world, one guest spot at a time. Then came the biggest surprise of all. When producers first pitched the idea of a reality show based on his bakery, Buddy said no. More than once, he was afraid the cameras would ruin the art of cake decorating. He didn't want his craft to become a joke, but the producers didn't give up. Eventually, he gave in. In April 2009, Cake Boss premiered on TLC. It became an instant hit. It showed not just cakes, but his family, their arguments, the teamwork, and the chaos. Suddenly, Buddy wasn't just a baker, he was the cake boss. That premiere changed everything. The show exploded in popularity. Tourists flooded the Hoboken Bakery. People lined up around the block just to catch a glimpse. Carlo's Bakery became a must-visit spot, but fame came with pressure. Filming non-stop, dealing with fans, and trying to keep the business running became a massive challenge. Still, Buddy managed to grow his bakery into something bigger than he had ever imagined. What shocked him most was how quickly it all happened. Em apenas algumas semanas, a sua pequena padaria transformou-se numa marca nacional. A Cake Boss existiu de 2009 a 2020. 11 anos de fama ininterrupta. Isso transformou Buddy num nome conhecido. Mas também lhe tirou a privacidade. Cada detalhe da sua vida tornou-se público. A sua mãe, Mary, e as suas irmãs tornaram-se rostos conhecidos na TV. Em 2017, quando a mãe faleceu, os fãs cobriram a padaria com flores, cartões e obras de arte. As pessoas que nunca a conheceram lamentavam-se como se fosse da família. A série tornara-se tão pessoal, mas tornava o luto em privado quase impossível. A fama trouxe também outros problemas. Fãs apareceram em sua casa,
A segurança tornou-se uma preocupação real. Buddy já não conseguia gostar de ser apenas um padeiro de uma pequena cidade. Hoboken tinha mudado. A sua vida havia mudado. A padaria já não era uma lojinha de esquina tranquila. Era uma atração global. Em 2010, a loja original da Rua Washington já não conseguia comportar a multidão. Havia turistas por todo o lado. A cidade chegou mesmo a renomear a esquina para Carlos Bakery Way. Foi uma honra, mas também causou engarrafamentos e estresse. A padaria nunca foi concebida para servir tanta gente. O Buddy precisava de um espaço maior. Depois, em novembro de 2010, inaugurou um espaço de 2.700 metros quadrados no Lackawanna Center, em Jersey City. Era enorme. Tinha tudo: fonos, escritórios, estações de entrega. Custou milhões, mas agora podia enviar bolos para todo o país. A pequena padaria da família tornara-se um verdadeiro negócio de alimentos. Buddy não se ficou por aí. Ele queria crescer ainda mais. A dada altura, a Carlos Bakery teve cerca de 20 lojas em vários estados, como Nova York, Florida, Texas e até Nevada. Em 2013, abriu o Buddy V's Restaurant em Las Vegas. Depois, vieram a Pizza Kate, o The Boss Café e o Buddy's Jersey Eats. Já não era apenas um padeiro, era um construtor de impérios gastronômicos. Em 2014, lançou também um negócio de buffet. E em 2019, lançou caixas multibanco para vender bolos. Sim, máquinas que vendiam fatias de bolo. Podia encontrá-los em lugares como Las Vegas, Toronto e centros comerciais por todo o Canadá e Iowa. Algumas cidades tinham 30 deles. As pessoas adoravam a praticidade. Era mais uma forma de o Buddy se manter à frente. No mesmo ano, em novembro de 2010, lançou também um livro. Chamava-se Cake Boss Stories and Recipes from Minha Família. O livro foi lançado exatamente 100 anos após a inauguração da confeitaria, em 1910. O livro tinha 272 páginas e incluía 37 receitas. The Bola Red Velvet Cannoli. Mas não se tratava só de comida. Contava a história da sua família, da sua mãe, do seu pai, as suas irmãs, como trabalharam lado a lado para transformar um sonho num legado. O livro chegou à lista de livros mais vendidos do New York Times. Os críticos elogiaram o livro por misturar a sabedoria da doçaria com histórias emocionantes. Não era apenas um livro de receitas. Era uma homenagem à família, à tradição e à correria. Em 2012, o repórter de Hudson nomeou Buddy uma das 50 pessoas mais influentes do condado de Hudson. Apenas 3 anos após o lançamento do Cake Boss, já tinha causado este impacto. Os números de turistas em Hoboken dispararam. Os negócios locais cresceram. Tudo graças à padaria da Rua Washington. Buddy Valastro já não estava apenas a cozer bolos. Em outubro de 2013, abriu o Buddy V's Restaurant no Hotel Venetian, em Las Vegas. As pessoas pensavam que ele era apenas um pasteleiro de TV. Mas esta mudança provou o contrário. O restaurante ficava em frente à sua famosa Carlos Bake Shop e custou mais de $2 milhões para ser construído. Ele não o fez sozinho. Juntou-se a grandes nomes da indústria, como Elizabeth Blau e a chef Kim Cantinwala. O menu: todas as receitas de família. Molho de domingo Valastro. Lasanha de 7 camadas da nona. Porções generosas. Sabores intensos. Em 2024, o restaurante celebrou 10 anos. Algo raro na Strip, onde a maioria dos restaurantes fecha em 3 anos. Não era só sobreviver, era prosperar. Classificado com 4.3 estrelas em mais de 3.290 avaliações, classificado em 1.305º lugar entre os mais de 5,000 restaurantes da cidade. E ainda levou para casa o prêmio de ouro do Las Vegas Review Journal. 1 ano depois, não abrandou o ritmo. Em 2014, lançou a Buddy V's Events and Catering. A maioria teria esperado. Ele não esperou. As pessoas questionavam-no sobre planeamento de eventos e buffet. Então decidiu aventurar-se. Fez parceria com Jeffrey Spivak, um dos planeadores mais dinâmicos do ramo. Juntas, exploraram o panorama de eventos de Las Vegas, que movimenta mais de 11 mil milhões de dólares por ano. Valastro trouxe a comida. Spivak tratou da logística. Ofereceram um buffet de alta qualidade, utilizando as receitas italianas exclusivas do Buddy. Num mercado onde chefes de renome podem cobrar até $2,000 por pessoa, Buddy rapidamente conquistou seu espaço. Tinha agora 2 fontes de rendimento que se complementavam, restaurantes e eventos, e ambas estavam a prosperar. Depois aconteceu algo que ninguém esperava. Em 2016, Valastro tornou-se o rosto da Whole Earth Sweetener Co. Sim,
O rei do açúcar estava agora a promover adoçantes sem calorias. A campanha chamava-se Repensar o Doce. Ela ia contra tudo o que as pessoas pensavam que ele defendia, mas abraçou a ideia, criando novas receitas com menos calorias e ainda assim saborosas. A parceria provavelmente deu bons frutos. Acordos com celebridades como este costumam render entre 500 mil e 5 milhões de dólares por ano. Lançou receitas festivas durante as festas de fim de ano e alcançou um público totalmente novo. A mensagem era clara. Ele podia evoluir e não tinha medo de correr riscos para se manter relevante. Em 2018, voltou a surpreender todos, desta vez com snacks para cães. Mas não eram uns petiscos quaisquer. Snacks de inspiração italiana para animais de estimação, feitos em parceria com a The Pound Bakery. Frango à parmigiana, pedaços de pizza, almôndegas para cães. Eram sem trigo, milho e soja, assados nos quiosques e desenvolvidos para cães com estômagos sensíveis. A Pound Bakery tinha mais de 20 anos de experiência e certificações de fabrico rigorosas. Valastro encontrou uma forma de estender a sua marca italiana ao melhor amigo do homem. Na altura, a indústria de snacks para animais de estimação movimentava mais de 7 mil milhões de dólares por ano. Entrou neste mercado com um produto que nenhum outro chefe famoso tinha sequer considerado. Depois vieram os ATM para bolos. Sim, caixas multibanco para bolos. Em novembro de 2019, lançou máquinas de venda automática refrigeradas em Toronto. Não eram máquinas pequenas. Comportavam 8 bolos inteiros e 160 fatias. Eram abastecidas diariamente, com unidades no movimentado sistema PATH do centro de Toronto. Bolo arco-íris, Red Velvet, molho de chocolate. Estava lá tudo. As fatias custavam $8.99 cada. Bolos inteiros? Era $44.99. É o dobro ou o triplo do preço da maioria das sobremesas das lojas de conveniência. Mas as pessoas pagaram. Estas máquinas não eram temporárias. Eram investimentos a longo prazo e, se estivessem no sítio certo, poderiam render mais de $500 mil por ano cada um. Foi uma iniciativa ousada no retalho que levou a sua padaria a clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ter de abrir novas lojas. Tudo isto enquanto comandavam um império de TV. Tudo começou com o Cake Boss, mas não se ficou por aqui. Em 2010, lançou o Next Great Baker. Um ano depois, o Kitchen Boss. Depois, o Buddy's Bakery Rescue, Bake You Rich, e Bakery Boss. Tudo em apenas alguns anos. Em 2013, já fazia 6 espetáculos, além de gerir a Carlos Bakery e novos negócios. Viajava pelo país, filmando sem parar e ainda cozinhava. A carga de trabalho era insana. Dias longos, sem fins de semana, quase sem dormir. Não era só difícil, era perigoso. O chefe da padaria era especialmente difícil. Tinha de ajudar as padarias familiares em dificuldades a sobreviver. Isso significava confrontar a bagagem emocional deles, ao mesmo tempo que revivia a sua própria. Em 2019, Buddy vs. Duff aqueceu ainda mais a situação. Batalhas de bolos de alto risco contra outra lenda da pastelaria, Duff Goldman. Estes bolos não eram apenas grandes, eram proezas arquitetônicas, e a pressão era brutal. Depois, em 2020, fez Buddy vs. Natal. Mas, nesse mesmo ano, o desastre aconteceu. Uma barra de metal de um jogador de bowling enfiou-se na sua mão, 3 vezes. Os seus filhos adolescentes tiveram de serrá-lo para o libertar. Seguiram-se várias cirurgias. Mesmo assim, continuou a filmar. Ainda estava a trabalhar, mesmo com a mão dominante mal funcionando. Cada novo espetáculo exigia bolos maiores, mais drama, mais espetáculo. Ele precisava de se superar vezes sem conta. Ficar de pé durante horas, cortar açúcar, levantar camadas. O seu corpo estava a deteriorar-se, mas não conseguia abrandar. A plateia esperava o Cake Boss. E ele cumpriu, com um custo pessoal enorme. Sem sono, sem pausas. E a necessidade constante de inovar deixou-o completamente esgotado. Ele escondeu bem, mas, atrás das câmeras, o estrago era real. Aos 27 anos, teve o seu primeiro ataque de pânico. A situação foi tão difícil que foi para as urgências. O stress, os prazos, a pressão para ser sempre perfeito. Tudo explodiu. Durante anos, manteve isso em segredo. Ninguém sabia que ele lutava contra a ansiedade enquanto sorria para as câmeras. Num episódio de Bakery Boss, ajudou outro padeiro a ultrapassar um ataque de pânico.
O que os espectadores não sabiam era que ele próprio tinha passado por isso. Ele sabia exatamente como era. Tinha superado colapsos, cirurgias e ataques de pânico para manter a marca viva. Buddy Valastro pensou que seria apenas uma noite relaxante em família. Estávamos a 20 de setembro de 2020. Estava em casa, a desfrutar da pista de bowling privada na sua mansão em Nova Jersey. Tudo parecia normal, até que parou. Do nada, a máquina de colocação de pinos avariou, mas, em vez de simplesmente parar, ela enlouqueceu. A máquina não apresentou apenas defeito, tornou-se uma armadilha. Numa questão de segundos, a mão direita de Buddy foi puxada para dentro da máquina. Uma grossa barra de metal atravessou. Nem uma vez, nem duas, mas 3 vezes. A dor foi instantânea. A vara atravessou-lhe a mão. Ele não se conseguia mexer. Estava imobilizado. Cada pequeno espasmo causava-lhe ondas de agonia pelo corpo. Os dedos, a palma, até ao dorso da mão. Tudo foi atingido. Era mais do que dor. Era o pânico. Sangue jorrou. A máquina não parava. E então aconteceu o impensável. Os seus filhos adolescentes tiveram de salvá-lo. Apressaram-se para pegar uma serra elétrica. Estas crianças, ainda rapazes, tiveram de cortar a barra que mantinha o pai refém. Imagine só, apertos de mão, gritos ao fundo. Um movimento em falso poderia ter agravado a situação, mas não pararam. Eles continuaram. Cortaram o metal enquanto o pai gritava de dor. De alguma forma, conseguiram libertá-lo. Buddy foi levado de urgência para o hospital. Os médicos não esconderam a verdade. A vara tinha provavelmente rompido tendões, músculos e nervos. Disseram que talvez nunca mais pudesse assar. Para Buddy, aquilo era mais do que apenas um emprego. Era a sua vida. As suas mãos eram as suas ferramentas. A sua arte. O seu futuro. E agora, podem estar arruinados. As cirurgias começaram de imediato. Uma após outra. 5 no total até 2023. Um sexto ainda estava para vir. Cada um deles foi brutal. Cada um reduziu os danos. Passou por meses de terapia. Teve de reaprender tudo. Como segurar. Como apertar. Como decorar novamente um bolo. Em 2023, tinha recuperado 95% da força da mão. Foi um milagre, de facto, mas veio acompanhado de dor, frustração e trabalho interminável. Depois, em 2023, quando estava a recuperar o ritmo, deu um passo ousado. Não foi apenas um regresso à TV. Foi uma reposição completa. Mudou o foco de truques com bolos para histórias da vida real. Um programa acompanhou a sua família enquanto aprendiam os truques da gestão do negócio. O outro levou-o pelos Estados Unidos para explorar restaurantes lendários e os seus segredos. Em Cake Dynasty, vimos um lado diferente de Buddy. Um que era agora mais um mentor do que uma estrela. O seu filho, Buddy Jr., de apenas 19 anos, estava na dúvida se deveria abandonar a faculdade e dedicar-se aos negócios. A sua filha, Sophia, de 20 anos, surpreendeu todos com um bolo deslumbrante que fez para o crisma do irmão. Isso fez Buddy questionar-se. Talvez ela fosse o futuro da confeitaria do Carlo. O negócio já não era tão pequeno. They were running 14 bakeries, 7 restaurants, and 75 vending machines. This was an empire, and it needed a new generation to take the wheel. Meanwhile, Legends of the Fork gave Buddy a new role. He wasn't the star baker anymore. He became a storyteller. He met chefs, explored old restaurants, and shared the cultural history behind American food. Each place had a story, and Buddy listened. He didn't just show the food. He showed what it meant, and it worked. In June 2024, less than a year after launching the show, Buddy won a Daytime Emmy. Outstanding Culinary Host. It was his first Emmy ever. He beat some of the biggest names in the industry. On Instagram, he called it a dream come true. For someone who almost lost his career in his hand, it was the ultimate comeback. But Buddy's story goes beyond the stage and screen. His marriage to Lisa, which started in 2001, held strong through all of it. They've raised 4 kids, Sophia, Buddy Jr., Marco, and Carlo. Lisa managed the chaos behind the scenes. She kept the family grounded, especially during the injury and recovery years. In 2014, they moved into a $2.5 million mansion in Montville. It had everything: a gourmet kitchen, a home theatre, even a cake decorating studio. Property taxes alone were over $35,000 a year. But it was worth it. By 2025, the home was valued at over $3.2 million.
And now the next generation is starting to build their own legacy. Sophia, now 22, started a marketing consultancy and made $150,000 for her clients in just 2 years. Buddy Jr., 21, is developing a sports-themed bakery concept. Marco, 18, went viral for recreating one of his dad's most iconic cakes. 12 million views in 3 days. Carlo, the youngest at 14, is already taking cooking classes every weekend in New York. Each child is shaping a new piece of the family empire. But he's also never stopped giving back. Since 2010, he's donated more than $2.3 million through cakes, time, and money. He's granted over 100 wishes through the Make-A-Wish Foundation. One of the most touching moments came in 2018, when he built a 500-pound cake model of a children's hospital for a young patient's 47th surgery. He even funded a mobile bakery truck for Special Olympics events, offering both treats and job training for athletes. In 2023 alone, his foundation gave out $180,000 in scholarships to young culinary students.